Ivan, você fala muito dos sintomas físicos e tal, porque o estômago vem desse contexto, aquela dor vem daquele contexto, mas e os padrões emocionais? Será que aqueles sintomas, as enfermidades emocionais, elas têm também um padrão conflitivo? Claro que fica meio a gente começa a pensar assim, se é uma alteração emocional, provavelmente vem de um trauma emocional. Geralmente a gente não tem o contexto de relacionar assim, sintoma físico com uma situação emocional que aquela pessoa viveu. Geralmente a gente não vai analisar muitas vezes, eu tenho uma dor no ombro e vai pensar num contexto emocional. Mas as situações emocionais, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, alguns sintomas vindo nesse contexto emocional, é mais frequente de a gente analisar e observar pelo campo emocional. Então, isso o Dr. Hammer também começou a analisar e ele começou a observar que existiam alguns padrões específicos, que não era por acaso que surgia uma determinada depressão, não era por acaso que surgia uma bipolaridade, não era por acaso que surgia uma mitomania, uma megalomania e etc, etc, etc. Então existem padrões específicos que são os despertadores de determinadas patologias emocionais para cada pessoa. E é isso que eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo hoje. Então, se a gente observar, nós temos sempre um padrão que é um padrão de proteção. Então, quando a gente vem um paciente que ele refere muitos medos, a gente começa a perceber que o medo é, de certa forma, uma proteção. É como se eu tentasse evitar que eu sofra de novo. Mas não é eu evitar racionalmente. O meu inconsciente ele começa a trazer uma tentativa de evitar que eu caia na mesma cilada. Então, se por acaso eu passei na frente de uma casa e um cachorro me atacou, latiu para mim em algum determinado momento, eu nas próximas vezes eu vou ter a tendência de passar pelo outro lado, ou pelo menos eu vou ter uma precaução a hora de passar por aquele lugar, porque o meu cérebro vai mostrar que, tu já levou um susto ali daquele cachorro, então toma cuidado da próxima vez que tu passar por ali. Ou, por exemplo, quando eu estou dirigindo o carro e passo algum cruzamento e naquele cruzamento um outro carro passou a preferencial e bateu em mim. Então, cada vez que eu vou passar naquele cruzamento novamente, eu vou ter uma tendência de uma precaução para evitar quebrar a cara de novo, evitar sofrer um acidente de novo. Então, naquele momento, eu vou dar uma freada antes de passar naquele cruzamento, porque eu quero olhar se não está vindo algum outro carro que possa, então, me pegar de surpresa. Então, essa questão dos medos, eles vêm com uma proteção. Mas será que a ansiedade também não é uma proteção? Será que uma pessoa que vive uma situação de incapacidade em proteger alguém da família, ela não vai ter uma preocupação além do normal depois disso? Ela não vai querer, às vezes, cuidar de todo mundo como se fosse uma forma de alerta para solucionar todos os problemas dos outros para não sofrer de novo? Ou se ela cuidou de uma pessoa em leito de morte e ela veio a falecer, será que ela não cria, às vezes, um alerta um pouco maior de preocupação realmente, de cuidado, porque eu não me senti capaz, dependendo da percepção da pessoa, claro, né? Mas se eu não me senti capaz de cuidar daquela, talvez eu tenha que aumentar a minha capacidade de proteger os outros para não perder novamente. Ou uma mãe que às vezes possa ter perdido um filho ou ter tido um aborto, numa próxima gestação vai ter uma tendência de ligar um alerta de preocupação. E de uma determinada forma é uma ansiedade, né? Porque eu tenho um sofrer antecipativo para tentar evitar não cair de novo no mesmo problema, não sofrer novamente. Então, muitas vezes os sintomas emocionais, eles vêm como uma proteção. Você não tem o teu mal, não é por acaso que você vai ter uma depressão, mas é uma tentativa do cérebro te proteger de não sofrer novamente uma mesma situação. Mas claro que não é da forma que a gente gostaria, né? Talvez eu não gostaria de ter uma ansiedade, talvez eu não gostaria de ter uma depressão, não gostaria de ter medos sobre alguns assuntos, só que essa proteção é uma proteção inconsciente.
Se eu racionalizasse, talvez não seria essa a forma que eu escolheria para sair desse conflito ou evitar aquele conflito acontecer novamente. Mas foi a melhor forma que o nosso cérebro irracional utilizou a ferramenta dele para tentar evitar com que eu caia na mesma cilada. Então esse objetivo que o cérebro tem são objetivos adaptativos que vêm da evolução das espécies como uma tentativa de evitar um confronto. Então, por exemplo, se no contexto da depressão eu tenho um conflito com relação à minha parceira, por exemplo, eu estou sempre em confrontamento com ela e nesse confrontamento eu tenho uma ameaça de uma separação, eu vou ter uma tendência a evitar às vezes o combate, né? Eu refuto o combate e esse refutar o combate pode ser num tom depressivo. Porque se eu fico mais triste, eu não tenho aquela energia eufórica de confrontamento, e aí nessa depressão, entre aspas, que eu não tenho energia para confrontar, eu não tenho motivação para confrontar, eu evito o confrontamento e evito perder meu território. Eu evito passar por uma crise no relacionamento, eu evito uma briga maior no relacionamento que pode levar a uma separação por completo. Então talvez a depressão seja uma maneira que o cérebro encontrou de evitar confrontar. Por mais que hoje não quer dizer que ele não vá levar a um outro problema, porque às vezes a pessoa que está cuidando daquele depressivo também vai ficar incomodada com a situação. Então, às vezes, por um lado, eu entro no padrão, às vezes, de refutar o combate, eu evito o conflito, mas, por outro lado, eu, às vezes, eu acabo provocando outro conflito, outra alteração. Então, por isso que é interessante a gente encontrar qual é o padrão conflitivo para que essa pessoa ela mude o foco, ela mude a forma de ver essa situação. Porque enquanto o cérebro irracional dela, ela acaba acreditando que aquela é a melhor maneira de fugir daquele perigo, ele vai usar aquela maneira, a melhor maneira que ele teve de fugir do conflito. Então, por isso que uma pessoa que, por exemplo, viveu um estado depressivo lá aos 15 anos de idade, e não trabalhou esse contexto vinculado emocionalmente, por exemplo, só trabalhou com medicamento, porque o medicamento é sintomatológico, ele vai trabalhar o sintoma depressivo, ele não vai trabalhar a causa da depressão. Então, se ele só trabalha com medicamento sintomatológico, se aos 30 anos de idade ela reviver um padrão conflitivo da mesma forma que ela viveu aos 15, ela pode então reativar esse sintoma e ter uma depressão novamente. É por isso que é interessante analisar qual é o padrão conflitivo inicial para que ela saia dessa percepção e possa mudar a forma de lidar com a situação do dia a dia. Vamos dar uns exemplos assim de sintomas que são esses sintomas vindo desse contexto então emocional. Então, se a gente tem um paciente, por exemplo, sabe aquela pessoa sedutora, aquela pessoa conquistadora que quer às vezes sempre flertar com outras mulheres ou outros homens, está sempre querendo chamar a atenção para si, a gente pode analisar um conflito que pode, inicialmente, então, segundo o Hammer, inicialmente a gente não tem um sintoma emocional, especificamente, diretamente no primeiro conflito, mas sim um padrão físico. Então, se a gente tem um primeiro conflito, e nesse caso, quando atinge esse padrão então, de o homem que é chamado de Casanova, ou a ninfomania, que é o contexto mais feminino, esse de conquistador, quer conquistar, mas depois às vezes perde o interesse, então eu só quero saber de flertar, de conquistar, de olhares e tudo mais, eu vou ter uma fragilidade, então, na região relacionada aqui, se for uma mulher destra, primeiro o conflito ele vai estar atingido aqui a veia coronária, o local de centro de controle dos hormônios femininos e a região relacionada ao colo do útero. Então, essa região do cérebro está relacionada ao centro de controle desses órgãos, desses tecidos. E se há uma fragilidade nesse local, vai então, já diretamente, dependendo como a pessoa vivenciou o conflito, estar alterando então, por exemplo, o colo do útero, então vai ter uma necrose
tecidual no colo do útero em fase ativa de estresse, ou vai ter uma diminuição do libido em fase ativa de estresse, porque vai estar no centro de controle hormonal feminino, ou vai ter então uma alteração relacionada à frequência cardíaca que vai estar alterada nesse momento de fragilidade. Então, quando eu tenho esse primeiro conflito, eu não tenho ainda o contexto emocional, mas eu tenho um conflito físico. Então, eu atingi um órgão especificamente. E o cérebro entende então que se eu vivi uma sensação de perda de território, eu vou diminuir a minha capacidade de seduzir, então diminuir o libido, para que então, se aquela mulher teve uma perda do namorado, teve uma ruptura, uma separação, se frustrou com relação a essa separação com o parceiro, ou perdeu alguém que ela gostava muito, como se fosse como o pai, às vezes ela idealizava o pai, e o pai se afasta, ou rompe, ou briga com a mãe, se separa da família, e ela pode ter uma fragilidade nessa região, então, relacionado a veia coronária ou o colo do útero, o centro de controle dos hormônios femininos. Nesse momento ela vai ter uma baixa de libido, então eu vou ter uma desmotivação. Então é como se eu fui traído, me separei do meu parceiro, então inicialmente ela pode apresentar em fase ativa de estresse um conflito de baixo libido, baixa vontade sexual. Então agora eu vou ficar na minha, agora eu vou ficar no meu canto, eu não quero nada, me deixa que eu não estou afim de outro relacionamento, por enquanto eu quero simplesmente pensar, refletir na minha vida, e eu não tenho aquele primeiro momento. Agora, se ela vive um segundo conflito, então ela está nesse conflito aqui vinculado ao pai, por exemplo, lá da adolescência, que teve alguma situação que ela desagradou, que o pai traiu a mãe e se separaram, então ela tem um bloqueio em fase de estresse ainda sobre essa situação, e agora ela vive um segundo conflito, que é do outro lado cerebral. Porque enquanto nós travamos um lado cerebral de funcionamento, aqui nós estamos falando do córtex cerebral, então se essa mulher, ela trava um lado, desculpa, aqui é o lado direito, é o lado mulher canhota, o homem destro. Se eu travo esse lado cerebral de funcionamento, eu vou ter uma fragilidade então para o outro lado. Porque quando há um bloqueio de um lado cerebral, eu começo a funcionar do outro lado para aumentar a minha capacidade então de sair daquele conflito. Porque se eu continuar agindo da mesma forma aqui, eu vou continuar sofrendo da mesma maneira. Então, só para recapitular, aqui nós estamos do lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro tem um lado dos hormônios masculinos e não femininos. Tá? Como eu falei, é o colo do útero. O colo do útero está do lado esquerdo. Então, vamos recapitular. Do lado esquerdo do cérebro, é porque aqui eu fiz a imagem invertida para vocês conseguirem ver na imagem da câmera, porque a minha câmera está invertida. Então, para facilitar para vocês, eu mudei a visão aqui, eu coloquei o D invertido aqui para mim. Então, para mim, esse aqui é o lado esquerdo e o lado direito, mas para eu invertir para facilitar para vocês assistirem então melhor da minha câmera, eu consegui ver os comentários também no celular. Então, desse lado é o lado direito, esse lado é o lado esquerdo, então, como escrito aqui. Então, aqui está a parte, então, da veia coronária, está a parte do hormônio feminino, o centro de controle dos hormônios femininos e a região relacionada ao colo do útero. Então, se essa mulher dessa vive o primeiro conflito nessa região, ela vai ter, então, uma possibilidade de uma necrose do colo do útero, vai ter uma possibilidade de uma alteração com relação ao centro de controle hormonal, diminuindo o libido feminino e diminuindo talvez até a estimulação, a ovulação para essa mulher quando ela está já no período fértil, né, de menstruações, ou até, se mais intenso, parar a menstruação por um certo tempo. Tem algumas mulheres que têm, às vezes, a menstruação aos 15 anos de idade e aí para de novo a menstruação, aos 19 vai voltar a menstruação. Então, essa interrupção pode ser um conflito aqui nessa região cerebral vinculado ao conflito de perda de território. Então, se o primeiro conflito nessa região, ela vai, então, como uma maneira de proteção, o cérebro vai colocar, então, um bloqueio nesse lado cerebral e aí vai ter, então, essa alteração física no corpo. Agora, para evitar que eu continue vivendo da mesma maneira o conflito, o cérebro vai mudar o lado cerebral de funcionamento.
Então, para evitar que eu sofra novamente com a perda de território, que eu fique sofrendo quieto no meu canto com relação àquela perda, eu vou agora começar a agir de uma outra maneira, de uma personalidade um pouco diferente para evitar cair na mesma cilada. E é isso que é a mudança, o que é chamado de patch hormonal, é a mudança cerebral de funcionamento, né? E agora ela começa a funcionar do lado direito do cérebro, como centro de controle, para tentar então fugir de repetir a história. Mas a gente nem sempre consegue fugir de um padrão, né? Às vezes eu vivi essa situação então com relação ao meu pai na infância, adolescência, e agora eu vivo com um parceiro. Então, aos 23 anos de idade, ela estava namorando, ela tinha um relacionamento com um parceiro, e enquanto ela ainda está frustrada com o pai, porque ainda não se estabeleceu o relacionamento, não voltou aquele relacionamento como era antes, ou o pai teve um outro relacionamento depois e ela não aceita ainda a madrasta, aquela nova mulher que está na casa dele, ela está então ainda entrava nesse lado cerebral esquerdo e agora ela vive um conflito com um parceiro, com um namorado que trai, um namorado que rompe com ela, ou ela revive uma situação de perda de território. Antes era uma perda de território do meu pai, então eu perdi meu pai de mim, agora eu perco um parceiro de mim. Então tem um segundo conflito. E aí é o que o Hammer começa a chamar de constelação esquizofrênica cerebral. O que é uma constelação? Então, à noite, quando a gente vai olhar para os céus, quem mora numa cidade que não tem tanta iluminação, consegue ver as estrelas lá no céu, você vê várias estrelas. E a conjunção das estrelas é uma constelação. E aqui é como se o Hammer observasse focos em vários lugares do cérebro. Então, quando há mais de um foco estimulado no cérebro, ele começou a denominar como constelação cerebral. Então, não faço confusão com constelação sistêmica, né? Constelação sistêmica familiar. Isso é uma forma de terapia, né? Isso é um atendimento que funciona muito bem em associação com a nova medicina, com as leis biológicas. Aqui é a constelação esquizofrênica cerebral. Então, a constelação cerebral é quando existem focos no cérebro em mais de um lugar, ativos ao mesmo tempo ou em disfunção ao mesmo tempo, que fazem com que, ao invés de o corpo colocar mais de um sintoma, aumentar o sintoma antes, ele muda o foco de alteração sintomatológica, né? Então, ao invés de que no colo do útero daquela mulher ela continue agredindo ele com novos conflitos, ao invés de ter um conflito físico que pode causar um risco, que pode causar uma alteração ou uma alteração na frequência cardíaca. Então, ao invés de alterar a frequência cardíaca a ponto de gerar uma disfunção intensa para aquela mulher, ele sai de um sintoma físico para um sintoma emocional. E nesse caso aqui específico, quando a veia o centro de controle hormonal feminino mais o centro de controle hormonal masculino estão afetados ao mesmo tempo, nesse caso há o que é chamado de ninfomaníaca na mulher ou casanova no homem, que é o contexto de conquistador. Então, por que conquistador? Porque se eu perdi meu território, perdi o que era meu, se eu vivo a situação na frustração de perda, eu vou trabalhar às vezes num contexto mais depressivo do lado esquerdo, ou eu vou trabalhar de uma forma mais eufórica do lado direito. Então, se o conflito é de ninfomania ou ninfodepressiva, ninfomania é a sensação de uma mulher que perdeu um território, né, 2 territórios no mínimo, e agora ela tem que estar mais em mania ou mais eufórica para reconquistar aquele território. Então aquela mulher cria uma euforia para tomar de volta aquilo que era meu. Então eu já estava no conflito com meu pai, agora o conflito com o parceiro, e nesse conflito com o parceiro eu ativo uma situação para que eu possa, então, em euforia, por isso que às vezes eu faço um escândalo para trazer ele de volta para mim, ou eu torno a pessoa que eu vou na balada e agora eu vou conquistar. Às vezes antes eu poderia ser tímida, às vezes ficar no meu canto, ali não querer chamar tanta atenção, mas agora eu faço que eu busque a atenção do homem e eu vou atrás para cantar, eu vou atrás para
conquistar um homem para mim. Então eu não espero que ele venha até mim, eu vou atrás dele para conquistar. E a ninfodepressiva, ela vai ter mais um ar de sedutora, mas sedutora. Ela é mais quietinha no canto dela, mas ela seduz pelo olhar, assim como o homem. O homem que entra nesse padrão, então, mais depressivo, nesse caso do Casanova, ele vai ser um conquistador, mas conquistar pelo olhar. Ele gosta de olhar, ele gosta de traçar um flerte observando a mulher. Às vezes posso ter uma dificuldade em falar, mas no olhar ele tenta conquistar. Ele gosta de ficar olhando, analisando a mulher, gosta de observar as formas da mulher e tudo mais. Agora, o Casanova mais eufórico e é conquistador. Então ele vai, busca conquistar, ele busca trazer aquela mulher para ele, só que às vezes, tanto o depressivo quanto o eufórico, ele pode conquistar, mas depois que conquistou, já perdeu o ânimo, já desmotivou, agora vou partir. Por que isso? Porque se eu estou num conflito de perda de território, né, que eu perdi, por exemplo, aquela mulher tem um conflito com o pai ali e agora ela perdeu um parceiro, um território feminino, meu parceiro. Se ela conquistou, ela resolveu esse conflito. E se ela resolveu esse conflito, agora ela só tem esse conflito em fase ativa. E lembra que esse conflito em fase ativa gera perda de libido. Então eu conquistei, eu relaxei com essa questão da ninfomania, de conquistadora. Não tenho vontade de ter relação, eu não tenho vontade de ter sexo com essa pessoa. Ou o homem, ele tem já um conflito lá com a mãe, eu tenho um conflito com a primeira parceira que foi mal resolvido e agora ele casou, tem um conflito com a esposa, que a esposa às vezes agiu de alguma forma ou tiveram uma discussão, agora ele entra num conflito então de frustração, de separação de novo. Talvez ele se separa da esposa. Agora ele está em ativo dos dois lados. Mas quando ele vive uma situação, então que ele reconquista, ele se sente valorizado de novo por uma outra mulher, então ele vai atrás e consegue ela para ele relaxa aqui, mas ele fica numa baixa de libido também, porque lembra que enquanto há uma constelação cerebral esquizofrênica, há um duplo conflito dos dois lados que gera uma sensação emocional, que é o conquistador. Agora, se eu perdo essa constelação e só tenho conflito de um lado, ele vai só alterar a questão hormonal nesse momento, que é aqui o centro de controle hormonal masculino. E aí ele vai ter uma baixa de libido momentaneamente, então por isso que gera uma desmotivação após conquistar aquela nova parceira. Então por isso que entra nesse contexto do emocional. E outras coisas podem acontecer também aqui. Por exemplo, eu tenho um conflito agora com relação à vesícula. E a vesícula aqui do lado direito ele tem a ver com raiva, injustiças. Então eu estou irritado com alguma situação no trabalho. Então eu estou numa irritabilidade com o meu chefe que falou algo, agiu de alguma forma que eu não suportei, eu não gostei e eu sinto que ele está invadindo o meu território, está passando dos limites comigo e eu não estou aceitando aquela situação. E eu continuo nessa fase de estresse com relação à zona territorial profissional. Agora, aqui do outro lado cerebral, eu chego em casa e eu sinto que eu não tenho meu espaço em casa, eu não tenho meu território em casa, a minha esposa é minha, mas não é minha, ela não está ali comigo quanto eu gostaria, eu não sei qual é o meu espaço aqui dentro dessa casa, porque minha sogra mora junto comigo e minha esposa às vezes me deixa de lado e fica sempre com a sogra. Ou tem os filhos e a minha esposa me deixa de lado e está sempre com os filhos estão sempre junto com a mãe e eu me sinto excluído, por exemplo. E aí eu tenho um duplo conflito. Então eu tenho uma situação profissional, que eu não tenho meu território profissional lá que o meu chefe me toma, me invade, não me deixa eu assumir as responsabilidades que eu gostaria de ter. E em casa eu não tenho território também, porque minha esposa não me dá o meu espaço, não me dá o meu território. Então tem um duplo conflito aqui, que se fosse só a vesícula, eu teria dor na região da vesícula, eu teria um mal-estar digestivo. Agora, se fosse só do lado esquerdo do cérebro, eu teria
só um conflito de hemorroida, por exemplo, tem um sintoma físico. Mas quando sai de um sintoma físico, porque há um duplo conflito bilateral do cérebro, do hemicórtex esquerdo e hemicórtex direito, há então uma saída do sintoma físico para um sintoma emocional. E aqui o homem ou a mulher podem ter uma situação de ter uma agressividade. Então aqui é o que chama de bioagressivo. Então, uma pessoa agressiva, ela tem que ter um duplo conflito ativo nesse local e ainda mais, se tiver outros contextos, por exemplo, se tem um brônquio afetado ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade maior de confrontar a voz, discutir com a outra pessoa, né, para tomar território de volta. Então, se esse chefe, eu não posso confrontar nesse momento, eu não posso dissuadir, e eu tenho um bloqueio de identidade em casa, agora eu passo a alterar a voz em casa, eu posso alterar a voz com o meu chefe no trabalho, como se fosse com o objetivo de conquistar o território. Então, se eu tenho um perigo de perder, o que o cérebro fala? Aumente a tua capacidade de conquistar o território. Porque se eu não tenho território, eu não tenho sobrevivência. Isso é o mundo animal. Se no mundo animal um lobo, por exemplo, é expulso da matilha e ele está sem território, ele tem que demonstrar a agressividade, que é esse contexto de uma raiva explosiva, para que eu tenha um território. Conquistar um novo território, eu vou lá numa outra matilha e tomar meu lugar, ou eu vou lá brigar com um lobo alfa para talvez ser o lobo alfa dessa matilha e eu dominar, eu falar o que eu quero ou não que as coisas aconteçam. Então, nesse sentido, eu tenho que mostrar agressividade ou agressividade a inimigos que possam invadir meu território. Porque se eu não mostrar os dentes, eu posso morrer. Então, eu tenho uma perda de território dupla que faz com que eu tenha essa intenção, né, de confrontamento. O que modifica aqui nessas situações é que se um conflito ativa do lado direito do cérebro está maior do que o conflito do lado esquerdo, a tendência dessa pessoa é ela ficar mais depressiva. Então ela tem uma raiva depressiva. Então ela vai criar uma sensação de ficar remoendo aquela situação que aconteceu, remoendo essa raiva do que passou, mas não extravasando às vezes. Ela tem uma raiva, ela fica fechada, braba, cara de braba, mas ela não explode. Muitas vezes ela fica para si mesma, remoendo aquela mágoa, aquele rancor de uma situação que passou. Mas talvez isso não atinja um sintoma físico, mas sim um sintoma emocional que ela vai ficar perdurando nesse remoer. E enquanto eu remoo, posso ter insônia ainda, porque fase ativa de estresse eu vou ter uma dificuldade de pegar no sono, físico, mas esses sintomas emocionais de um mais depressivo, mais quieto no meu canto, mais remoendo aquela raiva. Agora, se o conflito do lado esquerdo está mais intenso, a tendência então da pessoa funcionar do lado direito e ter então uma sensação mais eufórica. Então é aquela pessoa que vai transbordar, extravasar aquela raiva. Então eu vou gritar, eu vou alterar a voz, eu vou bater. Então, por exemplo, se uma pessoa vive uma situação no trânsito e alguém dá uma batidinha ou alguém age de alguma forma, ela vai explodir naquele momento. Então, as pessoas explosivas, elas têm a fragilidade nesses dois locais, porque elas estão vivendo em fase ativa de estresse uma situação de perda de território duplo. Então, se fala que um homem que perde território, perde a casa, perde a família, é um homem explosivo, é um homem que pode ir ao ato, né, de atacar, de confrontar, de agir contra as outras pessoas. Então isso é possível acontecer, é a explosão. E é possível reduzir esse homem explosivo, essa mulher explosiva, é possível ela não ter mais tanto rancor, não ser tão depressiva nesse contexto de remoer, ou não ser tão explosiva com relação aos outros, de agredir os filhos, agredir os familiares, da forma com que agride? Sim, é possível. Desde que encontre quais foram esses conflitos que desencadearam essa fragilidade. Ou é possível a ninfomania deixar de ser ninfomania, ou Casanova deixar de ser Casanova? Talvez deixar completamente, talvez sim, talvez não. Mas temos que analisar qual é o contexto. Se for possível observar qual foi o conflito de território, o que aquele homem está vivendo no território profissional ali que não está lidando bem. Se é possível ele lidar de uma forma diferente com essa situação, é possível ele sair desse conflito. Porque lembrando que nesse contexto emocional a pessoa ainda vive a situação.
Não é uma coisa que já passou, já acabou e agora ela já saiu daquela situação. Não, ela está vivendo aquela situação. E enquanto ela está vivendo, enquanto ela não muda a forma de lidar com aquela situação, ou enquanto ela não sai daquela situação, a tendência é que continua nessa irritabilidade, continua vivendo esse padrão conflitivo. Por isso que às vezes muitos casais que têm grandes brigas, grandes discussões, quando vai fazer uma terapia de casal e um começa a entender o porquê que o outro age da forma com que age, começa a ressignificar, mudar a forma de ver o outro, ele pode sair dessa raiva, pode sair dessa explosão. A mulher pode sair dessa explosão, ou quando uma mulher é agressiva com filhos e quando ela entende o porquê essa agressividade, ou o homem é agressivo com filhos, ou vê lá no transgeracional, lá na herança familiar, que houve conflitos, que filhos eram um problema, que houve dificuldades de aceitações de gravidez, que às vezes foram indesejadas, ou N fatores que possam ter vindo em conflito com filhos, ela pode agora mudar e viver um relacionamento com filhos melhor sem explodir com eles. Por isso que eu falo que quando a pessoa fala, eu sou irritado, com quem que você é mais irritado? Com quem que você explode mais facilmente? Porque com a pessoa que você explode mais facilmente não é por acaso, não é porque ela é mais próxima tua, não é porque ela vive no mesmo teto que eu, por isso que eu explodo com ela. Não, tem alguma coisa a mais nessa história. Porque às vezes com algumas pessoas eu seguro e porque com outras pessoas eu não consigo me segurar. É porque com aquela pessoa tem algum link aqui. Essa pessoa tem algum padrão que te irritou e está ainda numa fase ativa de estresse nesse sentido, ou da vesícula, ou da relação do reto do intestino, que possa ainda estar pendente, que faça com que você reaja com aquela pessoa da forma com que tu reage de forma explosiva. Então por isso que o terapeuta ele tem que saber com quem especificamente é mais forte esses conflitos, para conseguir analisar se é um conflito dessa pessoa que veio buscar a sessão ou se é um conflito que vem, às vezes, no transgeracional, né? De, às vezes, pais que tiveram problemas, às vezes, no relacionamento. Eu explodo mais com a minha esposa ou mais com o meu marido. Então, quais foram as histórias que vêm lá na família que fazem com que essa mulher ou esse homem exploda mais com o parceiro ou com a parceira? Porque se esse parceiro é tranquilo, é sossegado, ou ela é tranquila, é um amor de pessoa, mas eu não sei por que eu brigo com ela, alguma coisa tem. Então, ou é o parceiro anterior ou a parceira anterior que ainda está mal resolvido e o cérebro não consegue distinguir parceiro de parceiro. Primeiro parceiro, segundo parceiro, terceiro parceiro. Parceiro é parceiro. Então, se o primeiro agiu de algumas formas, o meu cérebro ele vai tentar me proteger quanto ao outro parceiro também. E daí cria um alerta com relação a esse. Então, por isso que é importante corrigir todos esses padrões conflitivos a parceiros ou parceiras anteriores, ou mesmo na história da família, que não é muito difícil, né? A gente ter histórias dos meus ancestrais de conflitos de relacionamento. E a partir de quando a gente consegue corrigir esses padrões antepassados, é possível sim o relacionamento melhorar, ter um equilíbrio melhor no relacionamento, desde que os dois estejam bem para esse processo acontecer. Então haja esse equilíbrio, haja esse diálogo ali para esse contexto acontecer. Então esse é um contexto que eu mostrei para vocês então da depressão, euforia, né? Por que a bipolaridade pode acontecer? Porque em algum momento atinge mais um lado cerebral ou outro lado cerebral. O contexto de ninfomania e Casanova, esse conquistador, por que o conquistador ou a conquistadora ela tem que surgir? Porque eu estou num sofrimento, numa frustração de desvalorização como homem ou desvalorização como mulher, porque eu perdi o meu território. E aí eu tenho que reconquistar para me revalorizar como homem, me revalorizar como mulher. Então essa ninfomania é uma busca para revalorização inconsciente. Não é porque agora eu quero me revalorizar e agora eu vou tomar essa iniciativa. Não, né? Não tem esse padrão. Automaticamente dentro de mim surge aquela ânsia de conquistar, aquele objetivo de seduzir, aquela energia de ir atrás, porque às vezes um homem que poderia ser tímido a vida inteira poderia ir atrás agora de conquistar uma pessoa quando ele tem uma perda de território. E isso pode acontecer em diferentes épocas da vida, quando ele se sente nesse sentido de perder dois territórios ao mesmo tempo em que nem sempre é dois territórios só, às vezes tem 3, 4, 5. Então por isso que é interessante olhar todas as possibilidades de territórios mais mal resolvidos que possam trazer esse sentido. E aí dentro dos conflitos emocionais há muitos mais outros que é
a relação no mesoderma novo, de megalomania, por que aquela pessoa ela tem que se sentir sempre superior, é a melhor de todos, ela é só as minhas coisas são as melhores, porque em algum momento foi desvalorizada na vida dela e por mais de uma vez foi desvalorizado, e então eu me sinto superior, me sinto melhor, que eu tenho as melhores coisas, como uma revalorização perante aquela desvalorização que eu senti previamente. Ou por que uma pessoa pode ter uma dificuldade de ter sentimentos? Então eu não sinto emoções, eu não consigo expressar meus sentimentos, eu não consigo sentir amor às vezes pelas outras pessoas. Então essa sensação é uma proteção quando eu me sinto já atacado mais de uma vez, quando eu me sinto desprotegido mais de uma vez. E isso faz com que eu tenha ativação nos dois lados do cérebro e aí eu entro num conflito de que se eu senti amor por alguém e sofri e tive o coração partido por alguma pessoa, por mais de uma pessoa na verdade, né, porque tem que ter no mínimo 2 conflitos, eu paro de sentir para não sofrer de novo. Por que eu vou sentir borboletas no estômago com relação a novos relacionamentos se lá atrás eu sofri demais com aquela pessoa que eu amava muito e agora o cérebro entende, para de sentir isso para não sofrer de novo. É como se interrompe essa sensação de conseguir, às vezes, ter aquelas emoções, de ter aquela paixão eufórica para não sofrer novamente. E aí vão ter alguns bloqueios que podem afetar esse sentido. Além de várias outras possibilidades, então, de contextos emocionais que eu falo mais profundamente no curso Origens Avançado. Então, agora, o curso Origens Profissional vai ter dia 12 a 16 de fevereiro em Belo Horizonte e dia 25 a 29 de março a gente vai ter o curso Origens Avançado, que vamos falar sobre esse contexto do padrão aí emocional, sintomas emocionais, vamos trabalhar sobre o transgeracional, ciclos de repetição de vida, por que a gente repete padrões conflitivos e por que a gente pode achar algumas maneiras de ressignificar essas situações e sair desse conflito por consequência da melhor maneira possível. E lá no comecinho de fevereiro, no finalzinho de janeiro para o começo de fevereiro, vai ter a Semana da Origem Emocional do Sintoma. Quem quer aprender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, logo vamos ter a Semana da Origem Emocional dos Sintomas para você aprender mais e mais sobre essas informações. Espero que tenha gostado desse conteúdo aí sobre as constelações esquizofrênicas cerebrais, qual é a origem dos contextos emocionais com relação ao nosso corpo, por que eles aparecem, por que eles surgem, para que não é para o nosso mal, não é com intenção ruim, mas exatamente o contrário, é uma tentativa que o cérebro teve para nos proteger, para evitar que eu fique caindo de novo naquela mesma cilada e entrando no padrão de incômodo novamente. Um grande abraço e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!